Bem, pessoal, então vamos relembrar aqui, dessa vez numerando os teoremas ou postulados da álgebra de Boole. Vamos começar com os teoremas que usam apenas uma variável. Então, a variável padrão que temos usado aqui é a A, mas serve para qualquer letra que formos usar. A gente sabe que na eletrônica digital nós temos a variável barrada, que é o inverso, e nós temos os elementos zeros e uns. Variável barrada, 0 e 1, eletrônica digital. Pois então, os postulados, eu vou começar aqui pelo postulado 1 da adição, onde nós podemos dizer o seguinte: A mais 0 vai ser quanto? Qualquer coisa mais 0 vai ser ela mesma A. Uma lógica ou entre A e 0 vai ser o próprio A. Se o A for 0 é 0, se o A for 1 é 1. Segundo postulado, o A ou 1. O A ou 1, ora, se eu já tenho 1 em uma lógica ou, a saída vai ser 1 independente do valor do A. Então, qualquer coisa, variável mais 1, vai sair 1. Terceiro postulado, a variável mais ou, né? Correto é falar ou aqui, já que é álgebra de Boole e não álgebra normal. Então, A ou A vai ser igual ao próprio A. Então, se o A for 0, 0 ou 0 dá 0. Se o A for 1, 1 ou 1 dá 1. O quarto postulado é o A ou A barrado. Vou fazer uma barrinha melhor aqui. Pronto. A ou A barrado, ou seja, eu estou fazendo uma lógica ou entre uma variável ou o inverso dela mesmo, né? Então, sempre que a variável for 0, o inverso dela vai ser 1. Se a variável for 1, o inverso dela vai ser 0. Então, sempre vou ter aqui ou A ou A barrado, um deles vai ser 1 e o outro vai ser 0. Logo, se eu sempre vou ter um 1 aqui, ou no A ou no A barrado, a saída vai ser 1. E aí nós temos, então, os 4 aí postulados da adição. Então, vamos colocar aqui que esses aqui são os postulados da adição. Pois bem, temos também, vamos colocar aqui o quinto, os postulados da multiplicação, que seguem a mesma lógica. Faço uma porta-lógica com 0, com 1, com a própria variável e com o inverso dela mesma. Então, ficaria A vezes 0. Quanto que é A vezes 0? Assim como na matemática, na lógica E, se uma das entradas é 0, a saída já é 0. Então, é 0. Depois, A vezes 1. Então, aqui, assim como na matemática, uma multiplicação por 1 dá o próprio número, dá o próprio A. Aqui, uma lógica E entre A e 1, uma das entradas é 1, então a saída vai depender do A. Se o A for 0, a saída vai ser 0, se o A for 1, vai ser 1. Pois é, sétimo postulado, seguindo a mesma lógica aqui, A vezes A, onde o resultado vai ser o próprio A, uma vez que se o A for 0, 0 e 0 é 0, se o A for 1, 1 e 1 é 1. Então, o próprio valor de A vai ser o que eu tenho na saída dessa lógica. E por fim, A e A barrado, onde estou fazendo uma lógica E entre o A e o inverso do próprio A, o A barrado. Logo, sempre que um for 0, o outro vai ser 1. E então, eu sempre vou ter um 0. Se um deles vai ser 0, o A ou A barrado. Numa lógica E, se uma das entradas é 0, a saída é 0. Então, vai ser 0. E aqui nós temos, então, os postulados da multiplicação. Isso aqui, pessoal, vocês têm que saber de cor, né? É algo óbvio. Talvez você não precise necessariamente decorar essa lista na ordem que ela aparece. Mas se eu, por exemplo, chegar para você e perguntar quanto que é A vezes 1, você tem que saber que é A. Quanto que é A mais A? Tem que saber que é A. Então isso tem que estar no raciocínio de vocês. Vocês têm de entender o porquê de cada uma dessa preposição. Não necessariamente você precisa decorar tudo isso aqui. Mas você, quando vê, você tem que saber pensar o que você está vendo, analisar esse teorema, esse postulado, analisar o que ele está dizendo para a gente e deduzir qual vai ser o resultado dessa lógica. Sabendo que sempre vai ser assim, né? A variável com 0,
a variável com 1, a variável com ela mesma, a variável com o barrado dela. Exatamente aqui os itens que nós vimos. A variável com 0, a variável com 1, a variável com ela mesma barrada, a variável com ela mesma. Então, sempre vai ser, tanto com a lógica OU quanto a lógica E, essas operações aqui, que são os postulados de Boolean que nós já vimos antes, só estamos recapitulando e numerando eles, já que futuramente nós vamos voltar aqui e analisar novamente esses postulados.